Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate. Eu queria pedir a você para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, mas queria que você apontasse aí a sua opinião, que você deixasse o seu comentário, que se engajasse nesse vídeo, porque eu quero saber o que é que você está pensando, principalmente depois de um resumo que eu quero fazer sobre o meu pensamento exposto numa live que durou 4 horas e 15 minutos após o jogo. Hoje, quero até agradecer a vocês, a live terminou às 4 horas da manhã com 2.400 pessoas, obviamente rubro-negros indignados com tudo que aconteceu e anti-rubro-negros que estavam ali para poder realizar o que é de mais raiz no futebol, ou seja, a encarnação, foram lá para encarnar em mim, e eu não tenho nenhum problema com isso, porque logo que iniciei a live disse o seguinte: bom, nós merecemos, e eu mereço também ser encarnado, porque sou o primeiro a encarnar quando algo no time de vocês acontece. Portanto, vocês são sempre muito bem-vindos no canal e não são bloqueados, porque é o que eu digo, vão lá para fazer o que tem de mais raiz no futebol, que é a encarnação, que é a pilhéria, que é naturalmente demonstrar a sua satisfação quando o adversário é derrotado. E a nossa derrota ontem foi fragorosa, foi uma derrota humilhante, uma derrota que tem explicações, por óbvio, que vai desde a diretoria até os torcedores, passando pelo treinador e pelos jogadores, mas uma derrota que precisa realmente ser estudada, que eu, nesse vídeo, tenho a proposição de ter como resumo. Eu queria pedir aí a você também para deixar o like, se inscrever no canal, mas como eu falei para vocês, deixando o comentário nesse vídeo. Tem ali também na descrição um link para você baixar o OneFootball. Eu sempre falo do OneFootball. Ontem mesmo eu estava dizendo sobre a importância que envolve você assistir o jogo e ao mesmo tempo acompanhando as informações, as estatísticas que o OneFootball te apresenta, além de alguns lances da partida, caso você esteja na rua. E aí, meus amigos, diante de toda essa vergonha, o que mais me chamou a atenção, independente de você achar que a culpa é da diretoria, que a culpa é do Sampaoli, da comissão técnica ou dos jogadores e da torcida, porque cada um de nós vai atribuir um peso, um percentual para poder consubstanciar toda a culpa. Ficou claro isso ontem. Tem pessoas que chegam na live e acham que a culpa é integral dos jogadores, tem outras pessoas que atribuem um peso maior à diretoria, e tem outras pessoas que falam também que a culpa é do Sampaoli. No meu entendimento, a derrota de ontem tem um nome principal, passa por todos esses stakeholders aí que influenciam aqui nesse escudo. A diretoria, a comissão técnica, os jogadores e a torcida também, porque a torcida também, de fato, se deixa influenciar por determinadas argumentações, e quando a hecatombe acontece, acaba querendo culpar todo mundo, mas esquece dela própria, que ao invés de protestar e antever a tempestade, costuma comemorar algumas vitórias, como foi o caso da vitória contra o Grêmio. E eu também fiquei muito feliz porque o ataque funcionou, foi um ataque associado, diferente do jogo de ontem, mas que destinou muitos espaços ao time do Grêmio. Eu me recordo que quando eu cheguei aqui, e é verdade, o torcedor tem que fazer a meia-culpa também, todos nós, porque quando eu cheguei aqui em casa depois do jogo contra o Grêmio, eu estava contente porque comemorei gols, mas eu cheguei a abrir o OneFootball aqui e mostrar para vocês aquilo que eu tinha visto lá dentro do campo, ou seja, o Grêmio, como bem falou o Renato Gaúcho, porque naquele dia eu concordei com ele, apesar de que quando ele esteve aqui ele não conseguiu vencer com o nosso elenco milionário, como ele diz, o Grêmio teve muitas oportunidades e acendeu uma luz amarela, sim, ali naquele jogo, porque o Flamengo não tomou gol por sorte. Aí quando eu faço isso aqui, apresento então
as minhas preocupações, os companheiros aparecem no chat, aqueles influenciados pelos passadores de pano, eles chegam no chat e dizem que eu só sei reclamar, que na verdade eu não sei comemorar uma vitória de 3-0, porque eu estou apontando aqui quais são as falhas, que era dia de comemorar, etc. E, enfim, acaba acontecendo exatamente aquilo que eu disse, ou seja, que eu estava preocupado porque eu achava que o Flamengo estava jogando de maneira associada, funcional ali no ataque, que precisava realmente promover ajustes na transição defensiva. Naquele jogo contra o Grêmio, a transição ofensiva foi muito boa, você pode então tirar a conclusão se você rever a partida, mas a transição defensiva precisava ser ajustada. E só com alguns outros ajustes, inclusão de alguns outros jogadores em determinadas missões, Mas não, a minha temeridade era a de que ele iria usar esses 10 dias para poder fazer o Flamengo jogar a moda dele, ou seja, na maneira mais posicional que ele pudesse encontrar, que foi exatamente a forma como o Flamengo jogou ontem. E eu não vou abrir mão disso, de jeito nenhum. O Flamengo jogou de maneira diferente da que jogou contra o Grêmio e diferente da que jogou contra o Fluminense. Eu vou repetir isso aqui para vocês, eu tenho certeza absoluta disso. E aí, meus amigos, o que não pode passar é que eu tenha aqui um comentário posicionado de maneira resultadista, que eu sou um homem que apresenta aqui comentários em função dos resultados do time. Não é, quem me acompanha sabe que eu fiquei esses 10 dias falando, temendo que isso pudesse acontecer. Eu falei inúmeras vezes isso. E eu não tenho nenhuma dúvida que tem algumas questões que não são inerentes ao atual elenco do Flamengo, que precisaria fazer um processo de gentrificação, que deveria ser feito ali um processo de retirada, de reforma total do elenco do Flamengo para que nós pudéssemos apresentar um jogo que seja diferente, ou então que isso fosse feito no início do ano, numa pré-temporada e não no meio da temporada, meus amigos, com os tiros comendo de todos os lados no meio da guerra, como o Sampaoli está querendo fazer. Você se recorda disso, quando ele chegou, foi perguntado, indagado por um jornalista e ele disse, olha, realmente o jogo posicional é consequente à minha filosofia e o time vai aprendendo paulatinamente a jogar dessa maneira. Foi isso que ele falou. E tá aí o que aconteceu ontem. Ele usou 10 dias do time para apresentar aquela merda ali dentro do campo que nos deixou muito putos e isso... esse ainda, ou seja, é o meu estado de espírito, de estar muito puto com o que aconteceu ontem, por isso que eu quero pedir desculpas a vocês pelo humor, né? O humor realmente não tá bom. Hoje, na live da tarde, não tem a live raiz às 10h30, tem a live às 18h30, eu quero te convidar, eu vou tentar melhorar um pouco o meu astral, porque, cara, não é fácil você tomar uma goleada humilhante daquela quando você podia ter se aproximado ali dos líderes da competição. E aí, meus amigos, é o seguinte, independente do peso que você vai atribuir ao culpado, a culpa de ontem, né? Aquela humilhação, aquela situação vexatória do Flamengo, independente se você acha que é o diretor, se você acha que é o treinador, se você acha que é o jogador ou a torcida, independente desse peso, existiu realmente um fato e que me foi comprovado hoje pela manhã de um problema entre o elenco e o Sampaoli, né? Porque eu quero aqui te dizer o seguinte, para pensar, o Everton Ribeiro me dá ali uma declaração, dentre outras que já foram dadas anteriormente, mas ele me dá uma declaração saindo do campo, dizendo o seguinte, olha, o Flamengo, o jogador não pode querer resolver tudo sozinho. Tem que ter aproximação, porque se não tiver aproximação, nós vamos ter dificuldades para poder permanecer com a bola. Foi exatamente isso que aconteceu. O Flamengo pegava na bola e não tinha para quem passar. Então, o único recurso era o chutão, quando a partir daí você devolvia a bola para o adversário. Eu acho curioso, porque aconteceu isso até com o Bruno Henrique. Quando o Bruno Henrique entrou, o Bruno Henrique começou a receber, porque jogou pela beirada, né? Ele botou o Bruno Henrique botou o Cebolinha lá pelo lado direito, ele não abre mão disso. Não adianta, ele não gosta de jogar pelo meio, ele não gosta de jogadores que carreguem a bola. Ele botou o Bruno Henrique espetado lá na esquerda e mudou o Cebolinha de lado. E eu vou te falar uma coisa, o que teve uma reação imediata
do companheiro lá, técnico do Bragantino, né, que trocou o lado direito deles também. Foi uma reação imediata, algo que o Sampaoli realmente também não costuma fazer. Então eu vou te falar uma coisa, quando o Bruno Henrique entrou ali pelo lado esquerdo e começou a perder as bolas, porque ele era encaixotado pela marcação, não tinha ninguém com ele. Curioso como as pessoas diziam no WhatsApp e diziam ali no Telegram que o Bruno Henrique não podia mais jogar, que ele não iria mais voltar porque ele estava perdendo aquelas bolas. Exatamente como o Everton Ribeiro falou no intervalo do jogo. E aí, o Everton Ribeiro, né, culpado também, claro, porque a bola chegava nele, ele era encaixotado, não tinha para quem passar a bola, porque o time do Flamengo estava daquela maneira, jogando com espaços dados ali no meio-campo, que fizeram, meus amigos, com que o Bragantino deitasse e rolasse, principalmente lá pelo lado do Léo Pereira, né, que ontem, você sabe, jogou com 3 zagueiros, que é uma coisa que não funciona no Flamengo, ainda mais quando você tem 3 zagueiros que não tem muita propriedade para sair com a bola, o que piorou ainda mais a situação, né? E quando o Everton Ribeiro dá essa declaração, obviamente que isso repercute. Eu não estou dizendo que o Sampaoli tenha se inteirado da declaração dele, mas eu tenho quase certeza que o Everton Ribeiro deve ter manifestado essa insatisfação dele dentro do vestiário e por isso ele foi sacado. Sabe por quê, meus amigos? Porque você pode até dizer assim, o Everton Ribeiro estava jogando mole, estava perdendo a bola, mas ele não tinha com quem passar. É um jogador que prende a bola. Quando o Flamengo precisa sair com a bola, quando o Flamengo precisa ter mais posse de bola, quando qualquer time, é preciso que ali no campo estejam aqueles que conseguem retê-la. Não tem nenhuma explicação para ele botar o Pulgar, porque realmente tinha que ter posto o Pulgar para poder melhorar a distribuição, eu não tenho nenhuma dúvida, mas põe o Pulgar para poder reter a bola e tira um jogador que vai fazê-lo, ou seja, que tem propriedade, que tem habilidade para prender a bola. E continuou com os 3 zagueiros butinudos que o Flamengo tem dentro do campo. Por que zagueiro butinudo? Porque é zagueiro que dá chutão, zagueiro que se atrapalha para sair com a bola, como é o caso do Fabrício Bruno, do Davi Luiz e do Léo Pereira. Vocês sabem disso. Continuou ali com os butinudos e tirou aquele que podia prender a bola no campo do ataque, além de poder construir também. Isso aí, caramba, os jogadores sabem muito bem que acaba queimando a imagem deles, porque presta bem atenção, o torcedor, ele olha para quem perdeu a bola, mas ele não percebe como esse jogador perdeu a bola. Aí ele deve ter voltado lá, isso é uma especulação minha, eu vou saber amanhã, quando eu for na Gávea. Eu vou saber amanhã quando eu for na Gávea, mas eu vou te falar uma coisa, não é, ou não seria assim uma irresponsabilidade conjecturar que ele tenha chegado ali no vestiário e tenha reclamado disso e tenha sido sacado pelo Sampaoli. Porque claramente houve muita tensão no campo ontem. O Sampaoli, inclusive, histriônico ali, chutando as bolas, os copos de água e falando palavrões, etc. E aí, quando vai para a entrevista, reclama da passividade do time. E aí, o torcedor, influenciado por outros, entende que o Sampaoli é um santo, que o Sampaoli é imaculado, que o Sampaoli não tem culpa nenhuma nessa história. E é óbvio que ele tem. Você pode até, como eu critico, e no início da live de ontem eu falei, e vocês podem recorrer ao início da live para poder realmente atestar que eu tenha falado, eu não me canso de falar que o time do Flamengo não tem a mesma raça que tem o time do Palmeiras, que o time não tem o mesmo comprometimento, que o time não tem a gana de vencer como tem o time do Palmeiras, mas, francamente, jogando do jeito que está, dando aqueles espaços todos, apresentando ali uma falta de opções clarividente de distribuição de bola, não tem como o jogador não ficar irritado com isso, porque ele sabe que o filme dele vai ser queimado, porque o torcedor olha para a bola, o cara pega a bola, vem 3, ele perde, o torcedor imediatamente vai lá e critica o cara que perdeu a bola, quando ele não tem opção. O time do Flamengo não tem cobertura ofensiva e nem cobertura defensiva. E aí acontecem situações como aquele erro lamentável do Wesley também. Porque se você for parar para pensar, ele escorregou, ficou feio, jogada ali, mequetrefe, jogada de jogador ruim, não tem dúvida, queimou a imagem, aquilo ali foi para coroar toda a merda que aconteceu ontem. Mas ele ia dar a bola para quem também? Né? Para quem ele ia dar a bola? Foi uma merda, tudo bem, tá errado ali, óbvio, né?
merece a crítica, mas ele ia dar a bola para quem? Não tem para quem dar a bola, o Flamengo não tem. Pô, foram inúmeros chutões. Tenta entender uma coisa, quando isso está acontecendo, é falta de organização. Isso é falta de mecanismos também para poder fazer essa bola circular. É isso que eu queria que você soubesse. Esse time do Flamengo aí joga passando a bola, né, dando passes curtos e progredindo dentro de campo. Esse time aí, meus amigos, eu quero te dizer, joga dessa maneira. Não é jogo, pô, com ligação direta. O Davi Luiz tentou 300 vezes isso. Isso é feio, o Flamengo não perde a bola e ainda dá espaço. Resultado, tá aí, essa vergonha. Então, eu acho que o Everton Ribeiro foi sacado no campo, porque eu não consigo conceber que um treinador de futebol, ele tome uma decisão, porque sabe que o time tem que prender a bola. Prestem bem atenção, eu não consigo conceber que ele tenha tirado um jogador que saiba prender a bola no campo. Não entendo isso, para poder melhorar aquilo que era problemático, ou seja, a falta da retenção. Não consigo entender, não era ele que tinha que sair, quem tinha que sair era o Léo Pereira, quem tinha que sair era o Fabrício Bruno, se fosse o caso, quem tinha que sair era o Davi Luiz, tinha que montar ali uma linha de 4 e permanecer o Everton Ribeiro no campo, porque ele sabe fazer isso. Aí o pessoal ainda falava, não, o De Arrascaeta não jogou nada, o De Arrascaeta é talento. Cara, o De Arrascaeta pegava na bola, vinham 4, 5 em cima dele, gente. Porra, é só você ver o jogo. Isso aí é um problema de organização do time. O elenco não está comprometido, o elenco está passivo, enfim, você pode falar, mas o Flamengo está desorganizado dentro do campo, o Flamengo não aprendeu a jogar, o Flamengo ficou 10 dias sob a batuta de um cara que é vaidoso e que quer fazer com que o Flamengo jogue dele. Então, para mim, a derrota de ontem tem um nome, e o nome é o Sampaoli, independente de quem o contratou, independente dos jogadores no campo, independente daquela perda de gols do Pedro. O Pedro está irritado, o Pedro está puto, porque o Pedro não aguenta mais, a bola não chega lá no Pedro. É difícil, a bola chega no Cebolinha, o Cebolinha tem que baixar a cabeça e passar por 50. O Everton Ribeiro jogando espetado na ponta, caramba, é horrível uma coisa dessas. Bom, é o seguinte, eu vou comentar sobre isso mais tarde na minha live, mas o Flamengo está monitorando ali o Montiel. É uma grande contradição com que o próprio Landim falou essa semana que havia desistido de contratar lateral direito. Eu não sei se isso é um blefe ou não, mas essa semana vocês sabem, hoje apareceu a notícia de que o Flamengo estaria monitorando o Montiel. Eu quero aqui te dar a minha opinião técnica, no meu entendimento, muito importante, mas a factibilidade disso é minúscula. Não acredito, mas o vídeo acabou ficando muito longo, eu vou comentar sobre isso logo mais. Eu queria pedir a você para deixar o like, se inscreva no canal aí, baixe o OneFootball, o link está lá na descrição, mas você aí deixa a tua opinião. Deixa a tua opinião, mas pensa antes de deixar a opinião. Pensa no que aconteceu no jogo, pensa nas jogadas onde o jogador pegava na bola e vinham 4 do Bragantino e não tinha para quem passar, porque o time estava todo aberto, um distante do outro, não tinham vários jogadores na zona da bola. Pensa, antes de deixar o teu comentário, pensa nisso, porque isso realmente aconteceu. Eu sempre digo isso, você tem que olhar ao redor. O jogador, o torcedor que quer analisar bem um jogo, pô, ele tem que olhar ao redor, porque se ele ficar olhando só para a bola, o que vai acontecer é que ele vai sempre culpar ou vai sempre elogiar um jogador sem a análise coletiva, o que, na verdade, não é a melhor opção, tá? Então, eu acho que o Sampaoli está rachado com esse elenco aí. Eu tenho quase certeza disso, porque ele não ia tirar o Everton Ribeiro, mas, de qualquer forma, é uma opinião que não é uma informação, porque eu não tenho essa informação, isso é uma dedução lógica técnica do que aconteceu no jogo de ontem. 6h30 hoje tem uma live. Saudações, rubro-negro.